Vamos para mais um Muqueca hoje, cenário novo, Gilson. Rapaz, tem até polvo na mesa. O povo chegou, a gente falou, ele vem, ele virá, chegou. Estamos aqui no Urban Studios. É uma mudança interessante porque eu Momento acho que... novo, né? Momento novo pede estúdio novo, né? Tudo novo. O que vem de novidade por aí, Gilson? Me conte. Paulo, para essa segunda temporada, eu acho que é interessante a gente citar que os dois primeiros entrevistados seremos nós dois. Você tá preparado? Eu não. Eu tô pensando aqui qual é a pimenta de cheiro. Eu vim focado nisso, porque a gente conversa muito, mas você nunca me falou assim. A malagueta eu sei, agora o cheiro é fácil perguntar, agora responder. Você nunca me falou assim, ó, a minha pimenta de cheiro é... Não. Nunca aconteceu isso aqui entre nossas conversas, então hoje eu tô bem curioso para saber disso, mas para além disso a gente vai falar de Compol, que tá chegando aqui na Bahia, um evento onde o Muqueca de Política será protagonista na organização. Inclusive os próximos entrevistados da gente serão só palestrantes do Compol, pessoas que vão participar do Compol, não é isso? Exatamente, a abertura dessa temporada ela é focada em a gente apresentar o projeto que o Muqueca de Política se inseriu para trazer o Compol para cá e ao mesmo tempo também já começar dizendo a vocês que os nossos próximos entrevistados todos eles estarão no palco do Compol. Então o pessoal vai poder chegar aqui, assistir um pouquinho, ver, tirar gosto do Compol, vai estar aqui no Muqueca. A Muqueca vai ser o tiragosto pela primeira vez. Deixou de ser o prato principal é o Compol. O Compol é dia 18 do 9. 18 de setembro. No Hotel Mercury. No Hotel Mercury aqui perto, na Magalhães Neto. Ah, maravilha. Um dia de muito aprendizado. Só para nos situarmos, estamos aqui em Salvador, no Salvador Business, né? Exatamente, bem pertinho também. Coladinho aqui do lado do Salvador Shopping. Tá tudo tranquilo. Tá, e também a gente tem mais novidades, tá? No longo da conversa aqui a gente vai contando, você já sabe. Eu já sei de novidade? Sabe. Eu não, tô sabendo agora. Sabe sim, mas Paulo, ó, sem tanta demora, eu sei que pra gente que entrevista é complicado quando a gente vira entrevistado, né? Então é por isso que a gente vai fazer a entrevista um do outro aqui hoje. Maravilha. Conta pra galera, cara, porque assim, você é um cara que é reconhecidamente um dos pioneiros do marketing digital na Bahia, um cara que inaugurou coisas quando ninguém acreditava na internet. E a gente quer conhecer mais, pô. Você só ouve a história da galera, pergunta, mas agora a gente quer saber de você. É bom, Gilson, é bom ter essa oportunidade de contar, porque nem sempre a gente tem, né? É interessante porque minha trajetória ela vem de movimento estudantil. Movimento estudantil, naquela época, filiado ao PDT, brisolista, assim como o nosso amigo Paulo Loyola, brisolista. Então, assim, é uma coisa bacana que a política, ela sempre esteve muito perto, né? Sim. De mim, no movimento estudantil. Fiz a campanha em 2004, inclusive, fazendo militância de juventude. Não tinha nada a ver com marketing político. E quando chegou na campanha de 2008, cara, eu tive uma grande oportunidade, que é Maurício Xavier, o cara que estava coordenando, que fazia essa comunicação, me deu a oportunidade de ter carta livre para poder fazer o que eu queria. Sim. Por quê? Porque eu tinha uma comunidade no Orkut de 1.700 pessoas, mais de 1.700 pessoas do Orkut, da cidade de Lauro de Freitas. Então, eu fazia a campanha de Roberto Muniz, a cidade de Lauro de Freitas, então tinha isso. Então, quer dizer que a sua primeira grande oportunidade veio de você ser um desbravador do Orkut. Exatamente. Se eu não desbravasse o Orkut, talvez muita coisa não viria, né? Então, nessa campanha eu ainda ficava naquele negócio. A militância é o trabalho do marketing, a militância é o trabalho do marketing. Aí o candidato veio e falou, Paulo, você tem que decidir. Ou você vai ficar lá na bandeira, segurando a bandeira, agitando, ou você vai estar aqui comigo, acompanhando nos debates, fazendo as coisas. Então, escolhi de lá para cá, desde 2008 faço isso. Nessa campanha a gente fez disparo de SMS, cara. Era tão fantástico, a gente pagava 19 centavos em cada disparo de SMS. A gente chegou a 4 mil disparos nos últimos dias, últimos eventos da campanha. Era uma coisa, naquele momento, pioneiro. Era tudo novo, cara. Tudo novidade. Você tinha disparo, você tinha o Bluetooth, eu tinha um disparador de Bluetooth, todo mundo que entrava no comitê recebia a mensagem via Bluetooth para ganhar o jingle. Né? Naquela campanha a gente fez 6 jingles. Toda hora, todo momento era um jingle novo. O pessoal baixava para tocar no próprio celular. Era fantástico. Tinha gravava CDzinho, não era brinde, porque era o jingle. Os primórdios. Queimava mídia, né? Queimava mídia. Nero, usava o Nero. Exatamente. Então, de lá para cá foi muito isso, né? Aí eu focava muito a minha vida política dentro de Lauro de Freitas, da cidade de Lauro de Freitas. Eu fiz muita coisa ali. Quando deu a campanha de 2012... que eu tinha esse compromisso comigo de ganhar um prefeito lá, eu fiz, não, tá entregue, já foi. Aí a gente fez Dr. Márcio, ganhamos com o Dr. Márcio lá em Lauro de Freitas e eu fui seguir. De lá eu comecei a fazer outras campanhas,
Fui convidado para fazer outras campanhas dentro da Bahia, dentro do estado. E chegou uma hora que a gente falou, pô, vamos sair. Pra fora, né? Porque bem ou mal, valoriza lá fora, cara. Sim. Infelizmente, ele tem um grande defeito. Inclusive, essa ideia nossa do Moqueca de estar valorizando esse mercado local é muito por isso. Porque as pessoas não dão valor ao profissional. Concordo plenamente. A quem está nos assistindo aqui. A Bahia não nos dá valor. Se você sair, você vai, de fato, ser reconhecido. Né? E tem isso. Então, eu acho que essa é a ideia e esse é o porquê. Agora, eu quero ouvir a sua história, porque essa entrevista aqui é bate-bola, né? Assim, vai pra lá, vem pra cá. Eu não vou tomar perto, não. Eu quero também saber você. Como é que você caiu nesse processo do marketing político, cara? Literalmente é de paraquedas, tá? Eu posso dizer pra você que é literalmente de paraquedas. Eu trabalhei durante 6 anos com marketing médico, certo? Então, a gente elaborava peças publicitárias que eram apresentadas a médicos, a gente elaborava vídeos, materiais que eram apresentados a eles, apresentações feitas para esse público, porque existe toda uma legislação que rege como se faz a propaganda dos medicamentos, né? Uma legislação rígida, cheia de normas, então você tem que ser muito cuidadoso, até porque o que pode ser feito para o público é uma parcela muito pequena, né, do quantitativo de medicamentos que existem disponíveis. Então, assim, foi uma escola muito boa, assim, para apurar técnica e disciplina, né, porque é um lugar que tem muitas normas, então você acaba ficando mais analítico, né. E depois disso, eu parti para trabalhar para mim mesmo, certo? Porque realmente a área da comunicação ela me encantou e eu comecei a trabalhar para empresas, né? Como consultor, como assessor de comunicação para empresas. E aí em 2018, cara, você vê como a vida é, né? São as coisas assim meio doidas. Eu comecei a trabalhar com marketing político para redes sociais através da rede social. Apareceu um anúncio para mim de alguém buscando um redator para uma campanha política em 2018 para trabalhar home office, escrevendo os textos para vídeos, escrevendo as copies para as redes sociais. E aí eu falei assim, bora ver aqui o que é isso, né? Já que eu tô aqui trabalhando de casa, se eu pegar mais esse aqui, ninguém vai morrer, né? E esse é o caminho sem volta, né? Essa é a hora que você... Esse pegou, já foi. Esse trabalho aqui eu vou pegar e não vou morrer. É um trabalho de redação, vamos lá. Quando eu comecei a trabalhar, percebi que era um pouco mais complexo do que só ser um redator, porque você precisa compreender da questão política que está envolvida, que hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje o cara é inimigo de alguém, amanhã ele se acerta, o cara vira amigo e muda a narrativa e começa a redesenhar o caminho, né? Então, foi uma experiência nova e, como você falou, é um caminho sem volta, porque para quem gosta de falar sobre política, para quem gosta de debater política, de entender política, quando você se insere no processo, realmente fica difícil de sair, né? Então, o que aconteceu é que em 2018 eu fiz esse trabalho pontual. Em 2019 houveram algumas sondagens, algumas pessoas conversaram comigo, eu fiz 2 ou 3 planejamentos, né, para alguns candidatos a vereador e etc. E em 2020, né, que foi ano de pandemia, o digital ele virou essencial, né? Tomou conta. Exatamente, foi uma virada de chave, onde o digital vinha crescendo, mas ali teve que se acelerar. E aí eu trabalhei como coordenador em 2 campanhas, de repente. De repente, do nada apareceu. De repente, coordenei 2 campanhas, foi um desafio muito grande, porque a campanha principal, né, onde eu estava inserido, o candidato, ele vinha de um histórico de uma cidade onde as diferenças de voto eram sempre 200, 300 votos, muito apertado, e uma cidade onde não existia reeleição, e ele estava indo para reeleição. Então foi um desafio assim muito grande. Ninguém acreditava que poderia vencer, porque todo mundo dizia assim, aqui não existe reeleição, são 100 e não sei quantos anos e não existe reeleição. Bom, esses desafios, né? Aí eu falei assim, bom, agora vai não ter, existia, né? Até então não existia. Mas claro que a gente fica preocupado até o último momento, quando a gente escuta essas coisas meio folclóricas, né? A gente fala assim, caramba, será que de repente a gente vai trabalhar bem, vai ser bem aceito, bem visto, e a gente vai tomar uma porrada só pela tradição, né? Fica aquela pulga atrás da orelha. Mas aí, quando chegou o processo final, a gente percebia que não tinha como não vencer. E para mim foi assim, um divisor de águas, né? Porque ali eu estava trabalhando e pensando assim, bom, isso aqui é o ano eleitoral ainda, né? Como foi 2018 a minha entrada.
né? Isso aqui é o ano eleitoral. E depois eu vou voltar às atividades e tal, mas não rolou, cara, porque quando acabou no dia seguinte, ele já tava lá, ó, mas você vai ficar, porque a gente vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Aí eu falei assim, ei, caramba, agora... Vou ter que abrir mão da minha vida. Acabou, né? Agora da minha vida de clientes normais, né? Eu costumo falar, os clientes normais são os outros, né? Então, política é política. Fui convidado a ser coordenador de comunicação, a gente fez um trabalho legal, e daí, assim, naturalmente foram aparecendo novos clientes de uma forma muito... tranquila, assim, sem eu estar garimpando, que é como também acontece muito com você, que as pessoas vão lhe buscar por a gente ter conseguido fazer bons trabalhos e estar na vitrine, né? E aí de lá para cá a gente vai galgando aí o mercado. Fui também, assim como na sua experiência, fiz campanhas em outros estados, inclusive Alagoas eu fiz 2. É onde valorizam, né, cara? É onde valoriza. Alagoas eu fiz 2. Não faz milagre, né? Exato. Alagoas eu fiz 2. Foi muito legal, foi uma experiência interessante. Embora a galera tenha medo de fazer campanha em Alagoas. Alagoas é um caminho que eu não quero. Pessoal, gosto muito do pessoal de Alagoas. Vocês têm medo de fazer campanha em Alagoas? Eu já fui. Estou vivo. Podem ir. Ele é um cara de sorte. Mas assim, e aí de lá para cá, clientes em todo o Brasil, né? Em diversos estados, sendo remoto em alguns casos, em outros casos indo realmente para fazer uma consultoria ao vivo, né? Como a gente gosta de fazer, que eu acho que funciona muito melhor. Olhando no olho. E aí, cara, eu não me vejo mais fora disso aqui, né? Tanto que a gente, como você falou bem aí, a gente construiu o Muqueca de Política, né? Pensando justamente nisso. Poxa, a gente teve boas oportunidades e boas experiências e a gente precisa, primeiro, compartilhar com outras pessoas e, segundo, dar oportunidade que outras pessoas contem suas histórias e possam ser vistas pelo mercado, né? Cada história fantástica que a gente ouviu aqui, né? Foram 25 episódios na primeira temporada que a gente fez, foi muito bom, cara. É surreal, a gente... Toda terça-feira a gente aprende algo novo, toda terça-feira a gente tem um insight novo, toda terça-feira a gente vê a possibilidade de uma nova parceria. O problema é esse, na verdade a gente quer abraçar o todo, né? A gente quer ficar naquela agonia de... O Muqueca é legal porque a gente pode criar diversos laços com diversas pessoas e formar novas frentes de trabalho que provavelmente a gente não faria isso, cara. E que virão, né, cara? Exatamente, porque 2026 está vindo aí, né? Tem muita coisa boa acontecendo, né? Você tá preparado? Temos, inclusive, o site Muqueca News, não é isso? Já que a gente tá falando de novidade, né? Exato. Bora começar a conversar aqui sobre os projetos novos do Muqueca de Política. News, site de notícias, onde a gente vai focar somente política. E, naturalmente, está aí aberto para quem quiser e for parceiro nosso, entrar, mandar artigo. Exatamente. No próprio Muqueca News, como também no nosso site do Muqueca de Política. A ideia é que a gente transforme tudo isso aqui em um hub de comunicação focado na política, né? O Muqueca News muito mais com essa vertente de análise de cenário político, notícias relacionadas ao Congresso, notícias relacionadas à presidência, aos governos de estado, prefeituras. Mas o Muqueca de Política, que é o site que vocês já acessam, baixam os e-books e etc., ele vai continuar com a mesma vertente, que é discutir a comunicação política. Isso aí. A gente deixa lá aberto para quem quiser escrever seu artigo, colocar lá, divulgar um link para que as pessoas possam ler, né? Então eu acho que a gente está conseguindo realmente formatar um hub de comunicação que atende bem ao mercado. Já passaram por aqui grandes players do mercado, né, nessa primeira temporada. 25 nomes. 25 nomes e muitos nomes de expressão nacional, né? Isso é importantíssimo dizer isso, que assim, a gente entrevista players do mercado local e do mercado nacional. O mais engraçado é que muita gente também veio por dicas e sugestões no próprio Instagram, né? Exatamente. Entrevista fulano, entrevista ciclano. Então, assim, a gente tem essa participação, tem todo esse... É uma coisa legal de dizer que até mesmo quando se trata dos entrevistados, a gente tem a intenção de fazer com que as pessoas elas se sintam participando do projeto. Não é só estar aberto lá para quem quiser escrever um texto, não é só estar aberto para uma sugestão, mas quantos entrevistados aqui foram retirados de enquetes nossas no Instagram, né? Exato. Diversos. Caixinha de pergunta aqui, você quer entrevistar um bocado de gente, enxurrada de pessoas. Cara, eu acho que a gente agora, pensando em segunda temporada, com um amadurecimento na criação dessa estrutura, né? Eu acho que a gente tende a alçar voos mais altos e, assim, fomentar ainda mais o mercado, né? Poxa, hoje eu vejo que muitos profissionais que a gente entrevistou aqui, eles estão já
recolocados no mercado depois do período eleitoral, né? Sim. Eu acho isso fantástico, porque a galera vem falar, porra, mas foi legal a entrevista, porra, depois daquilo ali, recebi tantos seguidores, chegou tanta gente pra falar. Do mercado não, acabou a eleição, sumiu, todo mergulha. mundo some. Hoje não, a gente conseguiu, de fato, depois, né, não é um ano eleitoral, vamos entrar no ano eleitoral em outubro. Exatamente. Começa a pegar mesmo, falta um ano da eleição. E aí eu acho que... E a gente conseguir movimentar isso, a gente conseguir ter audiência disso, a gente conseguir conversar com as pessoas sobre isso, nesse momento que tá todo mundo querendo não saber de política, não saber de eleição. Eu acho contra a corrente, né? Eu acho que a gente tá conseguindo fazer uma coisa que ainda não tinha acontecido, né? Existem muitos bons podcasts de política, de marketing político, mas um podcast que ajuda a galera a se recolocar, ajuda a galera a botar a cara na tela, ajuda o pessoal a mostrar o que sabe, eu acho que foi uma proposta inovadora, né? Exato, a gente pega aqui do mais experiente, pessoas com 20 anos de estrada, a pessoas que começaram na eleição passada, então assim, a gente mostra toda essa diversidade que o mercado tem, né? Porque muitas pessoas, eu costumo dizer, eu sou experiente, não sei o que em política, não, cada eleição a gente carrega uma bagagem, eu não posso falar que a eleição do ano que vem será a mesma que eu fiz em 2004, não existe isso, não existe essa possibilidade, não existe nenhuma possibilidade disso. A gente disso, chega completamente diferente, né? Primeiro que a gente já chega com o amadurecimento dos outros pleitos, né? E assim, cada eleição ela deixa uma lição, cara. Eu falo assim que na minha primeira participação em eleição para a última agora, eu sou um profissional completamente diferente, cara. É surreal ver como eu consigo enxergar situações que são parecidas, mas ver uma saída muito mais rápido ou ver mais saídas. Por quê? Porque a experiência é a casca que você cria, né? O que não pode faltar num profissional de marketing político durante o período eleitoral, cara? O que não pode faltar? Cara, adaptabilidade. Você tem que ser um cara que você senta na mesa com o candidato que vai ter 10 votos e você tem que dar importância a ele, que você dá ao candidato que vai ter 10 mil votos. Você tem que conversar e explicar para um militante que tem mais dificuldade de compreender uma mensagem e para o candidato principal e você tem que entregar o conteúdo para ambos da mesma forma. Você tem que conversar com o eleitor mais esclarecido e o eleitor com mais dificuldade cognitiva da mesma forma. Então, assim, eu acho que o profissional que trabalha nesse mercado, ele precisa realmente saber se adaptar. E quando eu digo saber se adaptar, não é essa adaptação que as pessoas vendem hoje de eu vou me transformar. É muito rápido. Porque você está na mesa aqui agora com determinadas pessoas, você tem que agir de determinada maneira. Quando muda a mesa, você tem que agir de outra maneira. Você cria conteúdo para um público jovem, você tem que pensar de uma maneira. Você vai criar conteúdo para um público mais experiente, você tem que pensar de outra maneira. Então, assim, é conseguir virar essas chaves de forma muito rápida, porque, como você fala, é uma máquina de moer gente, cara. Quando começa a eleição, não tem tempo, irmão. Começou, acabamos de ligar a máquina de moer gente, velho. Não tem tempo. Mas eu acho assim, o que mais precisa, de fato, é ter inteligência emocional, né? Eu acho que eleição, ainda mais quando você acaba inventando de querer pegar mais de uma eleição, né? Todo mundo faz isso, cara. Que eu conheço. Então, porque o ânimo da equipe, né? Você tem pessoas que, com razão, inclusive, tem gente que acha que vai ganhar a eleição e mudar de vida. Então, assim, então o cara tá ali entregando a vida, fazendo tudo que for preciso para ganhar a eleição. E nem sempre é isso. Acho que você tem que ser racional, você tem que parar, pensar e cuidado, peraí, vamos ser inteligente nisso, vamos tomar cuidado com isso. A gente precisa pensar muito no o que essa mensagem vai reverberar. Não é você jogar pedra e acertar o alvo. É tipo assim, o que ela vai... Depois de acertar o alvo, o que vai acontecer? Onde é que ela vai ricochetear? Pra onde vai ricochetear, exatamente. Eu vou cortar a árvore, pra onde ela vai cair? Né? Porque é muito difícil você... No começo é legal, você pega e faz. Hoje não. Eu acho que hoje a gente tem uma responsabilidade maior pelo fato dessa experiência nos exige isso, né? Sim. Você ter responsabilidade naquilo que você faz. Porque muita gente fala assim, vamos fazer isso. Aí você fala assim, caralho, eu já fiz isso na eleição passada, deu errado assim, assim, assim. Como é que eu posso fazer para não dar errado de novo? Ou como é que eu posso fazer de uma outra forma que não precise fazer isso? Sim. Então eu acho que essa é a grande vantagem de quem já fez uma eleição, com certeza. quem tem essa experiência.
Fora isso, tudo é novo. Agora me diga uma coisa, você perguntou, né, sobre o que é que eu considero importante, e eu também considero muito importante a inteligência emocional, tá? Mas assim, uma pergunta que eu queria lhe fazer é, o que é que você considera importante quando você escolhe um profissional? O que é que você olha no cara e fala assim, não, esse daqui, ele tem um portfólio igual desse cara aqui, mas eu vou contratar esse daqui por determinada questão. Cara, eu gosto da proatividade. Eu acho que numa eleição você delega e você diz, ó, seu papel é esse. Sim. Mas a pessoa tem que ser proativa para lhe entregar coisas, porque, cara, é o que a gente fala o tempo todo, não tem uma eleição igual a outra, não tem um profissional igual a outro. Então, assim, eu contrato um videomaker, posso ter 2 videomakers, um vai fazer, cara, o que sabe. Sim. Então, assim, porque a gente contrata e quer que a pessoa dê entrega dele. Exatamente. Porque, assim, na eleição também é esse momento, eu quero aprender também com essa pessoa. Claro. Assim, eu quero contratar um videomaker que me explique o que é a nova tendência de filmagem que tá não fique esperando você conduzir o processo sozinho, né? Não vai esperar só que eu faça a pesquisa. Eu posso olhar, eu vou ver o que tá acontecendo com outros. Vai sugerir, vou sugerir pra ele. Mas eu quero esse tipo de coisa. Eu quero um redator fera. Eu quero que a pessoa entenda e mergulhe no candidato, né? Tem essa responsabilidade. E assim... E como a gente se dedica e é uma entrega mesmo, que a gente entrega a nossa saúde dentro do período eleitoral dos 45 dias, a gente entrega muita coisa, tipo assim, é difícil. Porque é uma dedicação total. É só ver o lado bonito, mas você tem um lado que é terrível de eleição, que aqueles 45 dias de entrega. Se você não tem na sua equipe pessoas que dão essa entrega, é ruim pra você, é ruim pro outro. Né? Sobre essa questão de proatividade, cara, eu concordo 100% com você, tá? E aí eu posso até falar, você falando, eu fui me lembrando, né, da minha primeira eleição, como eu via que as pessoas, algumas, né, claro, a gente sabe que tem muita gente muito dedicada e é muito legal trabalhar, mas como algumas pessoas, elas ficavam sempre esperando ser provocadas, né? Ah, mas a gente precisa fazer isso. Aí o cara ia começar a pensar, começar a formatar, né? Isso lá no meu primeiro trabalho. Depois... em um trabalho que eu considero que foi bacana participar, mas muitas pessoas inseridas, elas pareciam que não entendiam esse processo de moer gente, como você fala, porque estavam acostumadas com muito tempo para as entregas, né? Então, eu costumo dizer para minha equipe, quando a gente faz aquela reunião inicial, né? A gente sabe que não existe o momento ideal e o momento que começa, porque quando a gente está trabalhando, vamos agregando pessoas ao longo do processo. Então, quando a equipe estava formada, a equipe final, né, a gente teve um bate-papo e eu falei assim, olha, para mim é muito pior que você demore 2 dias para me entregar um material do que você me entregue em 6 horas com um ou outro defeito. Eu prefiro que você me entregue em 6 horas com outro defeito. Eu vou ver, vou pedir para você corrigir e você vai me entregar em 8. Tem aquela máxima, né? Perfeito é melhor que feito ou feito é melhor do que perfeito? Exato. A gente está aqui para contribuir no processo, né? O cara fez, tem 2, 3 defeitos. Beleza, me dê, cara, eu vou olhar. Perfeito. Vamos arrumar? Isso. Aqui, é só isso. Depois que você arrumar isso, tá bom. Você vai organizar se tiver tempo, porque se tá feito, tá pronto. Eu vou perder mais 2 dias aqui pra poder mudar isso aqui, mas isso aqui já tá feito, cara. Eu não quero a perfeição, então vou dar entrega. Então, assim, você sai do perfeito é melhor que feito, pra feito é melhor do que perfeito. E a política é entrega, cara. A política é entrega. Você sabe que é um período curto, é uma violência comunicativa, porque é todo mundo falando tudo ao mesmo tempo. Todo mundo é especialista, todo mundo sabe de tudo. Exatamente. Então, assim, eu analiso muito isso que você falou da proatividade. Eu acho que é talvez uma das qualidades essenciais para a contratação de um profissional para o período, principalmente para o período de 45 dias. Mas você acha que só isso vale? Não, mas aí o cara tem, o que você acha tem que vir. Hoje, eu vou ser bem sincero para você, Paulo. Assim, eu não procuro um profissional que ele se esmere assim 1000% na técnica. O cara tem que ter técnica, ótimo. O videomaker tem que ter técnica, certo? Um fotógrafo tem que ter técnica. Mas eu gosto muito mais se você tiver um cara que tem muita técnica e um cara que tem técnica, mas o cara que tem técnica, ele tá antenado com o que tá acontecendo, ele entende os formatos da rede social. Ao invés de estar preocupado se é 60 FPS ou 28 FPS, ele tá sacando que o vídeo na vertical é o básico, que usar determinadas cores
no color grade vão fazer com que o vídeo ele se alinhe com a identidade visual da campanha. Eu acho que isso aqui é muito mais importante do que um cara que tá ali nas minúcias e corta um áudio daqui, corta um áudio dali, porque teve um pequeno ruidinho, entendeu? Então, assim, eu hoje dou preferência a pessoas que, claro, tenham o básico da técnica, mas que elas entendam que o formato da rede é um formato único, específico, exclusivo, que só acontece lá dentro, que o que acontece na TV é uma coisa, que o que vai acontecer no YouTube é outra, que o que acontece em Instagram e TikTok tem suas diferenças, né? Então, o cara que entende isso hoje, para mim, ele sai muito na frente, porque a gente precisa realmente dialogar com as pessoas nos formatos que elas estão acostumadas a consumir, né? Quando você coloca uma coisa que destoa daquilo ali, porra, você pode até criar uma atenção maior, mas logo em seguida vem a crítica, ou logo em seguida vem o desinteresse. E a gente sabe que hoje é muito difícil você reter a atenção das pessoas, né? Com certeza. Então, eu tento primar por isso. Eu gosto que o cara tenha uma boa técnica, mas se for um cara com muita técnica e um cara com técnica, mas o cara com técnica é desenrolado nos formatos, é ele mesmo que vem. Agora, uma coisa que eu acho bacana que eu faço é o seguinte: o elogio, ele é feito no coletivo. Quando eu faço o elogio, eu faço no coletivo. Quando eu faço a crítica, é na pessoa. Conversa, picante. Sim. Pode criticar em público? Posso. Aí eu falo, mas não se preocupe quando eu criticar você em público. Se preocupe quando eu fizer o seu trabalho. Porque aí tá complicado. Porque também pra meter a mão e fazer, cara, é tranquilo. Porque até porque a gente já passou por tudo, né? A gente né? já fez de tudo, cara. Essa é a grande vantagem de viver. Me arruma uma câmera aí, né, que eu me desenrolo. Com certeza. A gente vai um celular da campanha, eu desenrolo. Vamos fazer o que precisar, a gente faz. Não tem e assim, sério. Eu acho que você já passou por isso e eu também, mas, por exemplo, tem momentos, eu na última campanha mesmo, houveram momentos onde a gente tinha um videomaker, a gente tinha um storymaker, a gente tinha um fotógrafo, mas ainda assim eu tava ali e eu vi alguma coisa diferente, eu falei, não, peraí, cara. É isso, exato. Eu não sou proibido de filmar. E às vezes gerava um conteúdo legal, entendeu? Então, assim, eu acho que saber fazer um pouco de tudo também é fundamental. É fundamental para poder você dizer às pessoas o que fazer. Ou pelo menos entender o que o outro faz, né? Porque como é que eu vou pedir alguma coisa pro designer se eu não entendo? Como você cobra a entrega, né? Exato. Como é que eu vou cobrar? Então, se o cara fizer um material que não tá de qualidade, se você não sabe como ele deveria ter sido feito, se você não entende como aquele material precisaria ser feito, como é que você vai pedir a ele, né? Então, eu acho que também uma coisa que eu acho de extrema importância, de suma importância, é que o profissional hoje, que ele se coloca na situação de coordenar uma campanha, de dirigir uma campanha, de levar à frente um projeto de eleição, ele tem por obrigação conhecer um pouco de tudo e tem por obrigação seguir estudando, seguir se capacitando, cara. É triste você ver que existem algumas pessoas hoje que elas se encapsularam. Foram profissionais incríveis há 10 anos atrás. E eles se encapsularam, cara. E tem aquela história do tipo, você pode não ter experiência, mas você ouvindo a sua história, eu tô ouvindo você, eu sei os seus erros, eu sei onde é que você acertou, eu sei onde é que você errou. Então, eu levo isso pra mim. Eu trago isso pra dentro do processo comigo. Então, cada conversa que a gente tem, cada pessoa que a gente pega assim, opa, fulano testou isso naquela campanha. Aí você começa a agregar a sua experiência. Então, assim, às vezes a pessoa vai fazer a primeira campanha ano que vem, mas se ela olhar, ler... Tem um livro do Duda Mendonça, Casos e Coisas, que é fantástico. Sim. Toda vez eu revisito aquele livro, porque é bacana. É o livro de cabeceira. É bacana você ver o que Duda Mendonça sofreu para ser o cara que ele foi. Então, assim, e ele é um cara fantástico, fenomenal. E uma das coisas mais marcantes, assim, de Duda, eu sempre tive um encanto, né? E tive a oportunidade de conhecê-lo por dois momentos. Ele esteve comigo na campanha de Guanambi e teve comigo quando eu fazia a gestão na prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães. Sim. E, cara, a gente inventa, faz, acontece, pensa na coisa mais maravilhosa, daquele rodeio. E o cara só simplificava, velho, isso aqui, pega essa caneca, bota aqui, acabou. Você não precisa de pirotecnia, nada. É o esforço que vai fazer o mesmo resultado que eu pegar da cambalhota e botar a caneca aqui. A simplicidade é o último grau de sofisticação, né? Vai estar resolvido. Então, assim, é esse tipo de coisa que é bacana. Agora, tem as viradas, tem as coisas... Claro. As coisas maliciosas de campanha, que eu acho que é fantástico. Você tem aquele lado assim, ó, deixa eu provocar aqui para ver se o candidato de lá morde a isca e a gente consegue... É muito legal, cara. Isso que você fala, eu acho que, assim, resume muito o momento que a comunicação política, o marketing político vive, que é
a simplicidade, ela hoje é uma prova de autenticidade. Sim. Né? Sim. Poxa, você sabe, eu sei também, o quanto faz a diferença quando um candidato, ele aparentemente mostra para as pessoas que aquele material ali não é muito editado, não é muito pós-produzido, né? Porra, quando você consegue mostrar para as pessoas alguma coisa que parece que o cara fez, né? E até um pessoal tá confundindo isso com só botar o candidato para fazer vídeo fazendo selfie, né? Aí Não é isso também. Não é isso, né? Isso daí já é tratar a pessoa como trouxa, né? Que não cola. Não é também ganhar a eleição presidencial com o celular em pé ou o celular deitado. Aquilo dali é a coisa mais cretina que eu já ouvi na minha vida. Mas quando você consegue transmitir para as pessoas que o candidato ele tem real participação naquilo, que o candidato ele tá mexendo com a rede, né? Isso. Porra, você cria uma empatia muito grande. Então, tudo isso passa também por simplificar as coisas, né? Pô, você tem drone, você tem 1000 câmeras, você tem equipamento pra caramba, você tem que saber a hora de usar, né? E aí, se você acha que você se mostrar um bom profissional, você acha que você ser o cara do marketing político é você só fazer vídeo de drone, só fazer vídeo com um color grade mais top que existir, com desfoque, F, etc. Pô, cara, tudo tem sua hora, né? Então, eu acho que isso que você fala sobre a simplicidade é extremamente importante. Falta, às vezes, pra galera parar de inventar e entender que o básico funciona. E aí a gente pode citar exemplos, cara. Pô, pega aí o cara que hoje atrai milhões de views, embora a gente tenha nossas discordâncias quanto ao método, mas é inegável que ele atrai milhões de views, que é o Rodrigo Manga. O que ele usa ali, cara? Às vezes nem microfone ele usa. É um celular e umas ideias doidas que funcionam. Ganchos, puxa daqui, puxa dali. Para o engajamento. Para o engajamento. Mas é isso. Entende? Então, assim, se você sabe mesclar, se você sabe usar e você não torna a comunicação um fim, mas sim um meio, que no caso dele já analiso que eles tornam a comunicação um fim, né? Eu prefiro que a comunicação seja um meio. Se você consegue fazer isso, ali tá a prova de que você não precisa de muita coisa, né? A gente tem outros caras que fazem trabalhos assim, o próprio Bruno Reis aqui em Salvador, a maior parte do material dele é toda feita com celular. Isso. O JHC tem seus vídeos bem feitos em alguns momentos, mas a maior parte do material dele é feito com celular. O João Campos tem materiais bem feitos, mas a maior parte do material dele é feito com celular. Então, assim, falta pra galera do mercado, às vezes, ter esse feeling que você teve um professor que aqui pra nós, né? Aí fica difícil, né, cara? A sorte de ter aquele teve professor. A sorte de ter um professor que é dois momentos na minha cara vida, que é um mito do marketing político, né? Mas você vê que o cara, ele construiu a carreira dele e ele não precisou ficar inventando a roda novamente, né? Ele foi no básico. E aí, assim, é também um conselho que a gente deixa pra galera aqui, né? Cara, às vezes você não precisa inventar demais. A política ela precisa de uma narrativa, de uma mensagem, de uma imagem que emocione. E tudo isso você consegue fazer de forma básica, com poucas coisas. Tem uma sacada, inclusive eu já até usei. Eu usei em 2008 a sacada do Duda Mendonça, antes de conhecê-lo. Ele fez uma com o Maluf, que era o Maluf que fez, em São Paulo. O cara foi campanha de governador, cara, o Maluf que fez. Porque ele queria reforçar que o Maluf tinha construído muita coisa em São Paulo. Assim, cara, é simples demais. Eu só vou dizer, essa caneca foi o Maluf que fez. Não sei o que, foi o Maluf que fez. Aí eu usei, né? E entra na cabeça da galera. Entra na cabeça. E é simples, é uma mensagem simples, uma mensagem repetida. Agora, não cometam o erro que eu cometi, porque na época lá, tudo era o prefeito que tinha feito, velho, do bom ao ruim. Então, assim, o excesso disso também atrapalha, porque acabou, não sei o que, esse buraco foi o que fez. Aí, o alagamento aí foi o prefeito que aí você fez. tem que dosar, claro, tem que saber dosar isso, sabe? Tipo assim, então, mas é a coisa bacana. Outra coisa, uma sacada também que ele fez, deixa isso pra lá. Sabe assim, virou um bordão de campanha do candidato, assim, deixa isso pra lá. O pessoal começava, o adversário começava a criticar, a resposta pro adversário era, deixa isso pra lá. Cara, e é isso mesmo, eu vou ficar perdendo meu tempo com você discutindo, cara, deixa isso pra lá. E hoje mais ainda, porque a gente vive uma era onde, querendo ou não, o que foi barulho ontem é silêncio hoje, né? As notícias, elas estão mudando 24 horas, as pessoas são bombardeadas por milhares e milhares de informações. Faço esse elogio sempre, farei mais uma vez, assim, o trabalho que você fez de você comunicar para a juventude, um candidato mais antigo,
E ela, foi. pô, aquilo pra mim é fantástico, Foi cara. legal. Isso é legal. Você trazer legal. essa galera assim, você fala assim, rapaz, esse cara não tem perfil de internet. Aí você traz essa pessoa pra cá. Minha pimenta malagueta, inclusive, é um perfil desse. Eu gosto disso. Tipo assim, você trazer um cara que não tem nada a ver, esse cara não tem como comunicar pro público de internet. Sim, Porque sim. você também entender. A internet, ela fala pra um público que eu não posso falar com gente mais antiga Claro. na internet, usando a linguagem antiga na internet. Sei lá, pra Perfeito. canto nenhum. Cara, isso que você fala eu falo sempre também, que não é porque a internet tem majoritariamente uma galera jovem Isso. que os mais velhos eles não utilizam. E não é porque você comunica pra galera jovem que você não pode também fazer uma comunicação voltada para o Exato. público mais velho. O importante é você saber dosar o que a cada momento. A geração Z, ela vai se atrair por um determinado tipo de conteúdo. Você vai ler um jornal. Você não vai ler um jornal com texto cheio de... Não vai. Não. O artigo é um Ué, artigo. Já pensou você abrir um jornal, tá cheio de emoji, cara? Não tem condição. É essa que é a loucura. Então, você não vai, não queira trazer uma linguagem que não é Claro, da internet para a internet. Então, assim, e você tem que saber comunicar. Então, assim, claro. esse é um trabalho fantástico. Para mim, quem faz a internet pensando nisso, acertou. Eu na faculdade, inclusive, na minha época, a internet estava começando na faculdade, foi Sim. o início do século, vamos dizer assim. Lá em 2000, a professora falava comigo, jornal impresso, não sei o que, eu falava, professora, me desculpa, com todo respeito, mas assim, eu quero fazer jornalismo para a galera, meu sobrinho que está nascendo. Sim. Eu quero fazer jornalismo Você para tá essa pensando à turma, porque frente. assim, eu Claro. quero essa linguagem dessas pessoas que estão chegando. Não, você tá pensando Eu não na frente, quero você saber. tá certíssimo, Eu não cara. quero saber da linguagem antiga de rádio, essa linguagem nova de rádio, que é mais ou menos um podcast, que eu também Sim. sou apaixonado por rádio. Essa linguagem, ela é muito boa. A Eu gente precisa concordo. saber usar. Eu Então, assim, concordo. então. Agora, eu vou usar aquela coisa quadrada, o Jornal Nacional já deixou de ser uma coisa... né? Não é Quadrada, mais. já não é mais aquela coisa. Cara, boa noite, Há pouco tempo era impensável você ver o William Bonner levantar Sim, no estúdio, sair sem fazer andando. barba. Não, Sem fazer e barba. andando assim no estúdio isso. pra ir falar com Não, alguém e e- tal. Era tudo muito engessado, né? Era aquela Exatamente. coisa assim, formalzona. Só que hoje não é mais possível isso acontecer, né? A gente sabe que não é mais viável e adaptar-se aos novos formatos de comunicação não significa, como você falou, que você vai agora colocar emoji no jornal impresso, né? Não é isso, é você entender os momentos e momentos. Inclusive, a gente pode entrar aqui no papo do Compol, Isso. que é interessante. Vamos já começar. A minha palestra no Compol vai ser comunicação política para a geração Z. Era exatamente isso que eu queria Comunicação saber. política pra geração que Z, que cara. as pessoas que estão nos assistindo podem esperar da sua palestra, desse papo que você vai bater com eles lá? Veja só, eu construí essa palestra pensando num case que você até cita aqui, que foi um case de muito sucesso, que me projetou para fora da Bahia de uma forma diferente do que eu já vinha sendo projetado, certo? Que foi uma comunicação para um candidato a majoritária, né, a prefeito, onde o candidato era um cara muito mais velho e a gente conseguiu conectar ele com a galera da geração Z, certo? A gente teve a nossa votação majoritariamente no público jovem, tá? E aí eu conto um pouco de como é que a gente, primeiro, analisa esse cenário, certo? Porque é importante você entender a persona dessa galera, né? Não adianta você só... o TikTok funciona assim, o Instagram funciona assado. Você precisa entender como eles se agrupam, como eles compartilham as mensagens, quais os formatos preferidos, onde eles gastam mais atenção, onde eles gastam menos atenção, quais são os creators que são mais importantes para ele de forma nacional e de forma local, certo? Então, primeiro você tem que fazer essa análise territorial. Pô, essa galera aqui, ela gosta de quê? Quem são os principais criadores de conteúdo? Como eles se comunicam? Então a gente vai para cima desses dados e aí a partir daí a gente começa a formatar. E aí eu vou mostrar lá na prática como é que eu adapto a mensagem política aos formatos que são formatos virais, que são formatos que despertam interesse, que chamam a atenção. E aí a gente que é contra essa palhaçada toda que às vezes fazem na comunicação política, a gente não se contradiz quando a gente cria material que seja viral. Por quê? Porque você pode fazer um material viral com uma mensagem real. Sim. Você pode fazer um material que segue uma trend com uma mensagem importante. Você pode fazer um material que é agradável, que use uma música em alta, que use um formato que está todo mundo fazendo, mas ao mesmo tempo falar algo de interessante, né?
A minha crítica para quem tenta fazer comunicação para a geração Z e peca é quando se faz uma comunicação vazia. Entrar na trend, fiz aqui porque todo mundo fez, vou imitar fulano. Tá, e aí? Você tá falando o que ali? Você tá perdendo uma oportunidade, né? Então, a minha palestra ela vai girar um pouco em torno disso. Eu vou colocar 1 ou 2 vídeos que a gente produziu, que eu acho legal mostrar. E o pessoal também gosta, porque é sempre interessante mostrar, assim, um formato, né? É legal você falar assim, ó, eu fiz isso aqui e deu certo. Isso. Não para que seja copiado, mas que... Vira experiência. A sua experiência vira experiência de quem tá assistindo. Então, assim, imagina, com o Paul você vai ter um dia inteiro para poder exatamente ouvir as experiências das pessoas, entender... Pô, tem pessoas fantásticas que vão estar lá batendo papo com a gente. E a gente vai de direito eleitoral... a pesquisa, a criação de conteúdo, a comunicação institucional, a assessoria de imprensa. Cara, é um dia que o cara sai de lá com a bagagem para ele digerir aí durante 2 meses, se ele realmente for estudar. Se hiperfocar. Mas aí, Paulo... eu fazer network também tem muita coisa interessante. Exatamente, mas eu falei de mim, eu quero que você fale de você, cara, porque você vai conduzir um painel lá e é um painel que não é fácil de ser conduzido. Painel pesado. Como é que vai ser? A gente vai fazer um painel sobre comunicação institucional, né? A gente vai conversar com pessoas que estão comandando hoje a Secretaria de Cruz das Almas, né? Que é Josiane, Camaçari, que é Geraldo Norato, e Salvador, que é Luan Santos, inclusive já bateu um papo com a gente aqui. Muito bom, inclusive, o papo. E Luan tá vindo, Luan comanda o jornalismo da Prefeitura de Salvador. Tipo assim, a gente vai começar a entender painel esse universo. Pesadão, cara. É pesado. A dificuldade vai ser falar em tão pouco tempo, né? Porque tem muito assunto para tocar, mas é bom a gente entender o que tá acontecendo. Tipo, na cidade do interior, a capital, e Camaçari, que é uma cidade que tem recurso, que tem possibilidade. Inclusive, é uma cidade politizada. Tá fazendo uma comunicação fantástica. Não, e eu acho Camaçari uma cidade importante de participar nesse painel, porque é uma cidade extremamente politizada, cara. Muito. Onde as pessoas discutem política, onde a política faz parte da vida da galera. A política nacional interfere na cidade por conta do polo petroquímico, né? Então, assim, você tem um bocado de coisas, assim, detalhes em Camaçari que interferem que, talvez, em Salvador, se você alguma regra, lei de indústria, algum incentivo à indústria lá, mas em Salvador não tem indústria. Lá em Camaçari a gente já tem isso. Você tem a BYD chegando lá em Camaçari. Isso muda toda a comunicação. Muda o conceito. A cidade muda. Lá também respira muito turismo. Sim. Assim, é uma cidade totalmente diferente. Norte, e Cruz das Almas também é fantástico, porque você tem um São João. Um São João que está se propondo a ser um dos maiores, né, da Bahia, porque o investimento... Esse ano acho que foi o maior da Bahia. O investimento é absurdo, todo mundo cara. Foi pra lá, todo mundo que eu pelo menos que eu acompanhei, porque o meu São João... Você fez o São João em casa. Fogueirinha na porta. Fogueirinha. Tá tudo tranquilo. Mas assim, uma coisa que é importante falar sobre o seu painel, cara, que não é puxando a brasa pra sua sardinha, porque você é meu parceiro de muqueca de política, não, mas assim... você foi escolhido para conduzir esse painel justamente pelo fato de que você é um cara que já passou por todas essas funções e hoje faz outras. Então, assim, você tem uma visão de fora para conduzir essa galera na conversa quando a galera tava falando sobre o Line e tal, eu falei, não, esse painel aí tem que ser Paulo. E o pessoal também concordou na memória, porque todo mundo já sabe que você tem uma experiência muito grande, né? em relação eu fazia 1 ano de política, 1 ano de gestão pública, eu sempre fui institucional. Então, assim, já cheguei até a ser chefe de gabinete de deputado estadual, eu já cheguei a dar... E tinha que se virar, né? O institucional já fez parte de sua vida em vários momentos, né? Na verdade, esse processo eleitoral, hoje eu sou um defensor ferrenho de campanha contínua, sim, né? Mas eu acho que a gente precisa saber separar, né, o institucional da campanha política. Eu acho que isso a gente precisa ter essa separação. São duas comunicações totalmente distintas. Eu acho que isso é importante. Mas também precisa entender que hoje dá para você viver só de fazer marketing político o tempo todo. Sim, concordo. As pessoas estão preocupadas que a partir de 2030 vai ter eleição de 5 em 5 anos. Cara, não tem preocupação, porque o cara que for inteligente vai fazer campanha ao longo do seu mandato. Então, assim, vai ter que fazer o marketing, cuidar do marketing institucional dele, mas também tem que fazer o marketing político, já pensando na eleição que vai vir em 5 anos. Essa questão do medo pode soar até meio, sei lá, presunçoso, mas assim, eu enxergo que um bom profissional, ele não vai ficar com medo desse período mais amplo entre uma campanha e outra, porque bons profissionais estão em falta no mercado. A gente sabe que para montar uma equipe não é uma coisa simples, a gente sabe o quanto a gente sua sangue para
peneirar uma galera boa. Montar equipe fora do estado, você não conhece ninguém. Não tem nenhuma indicaçãozinha, né? Não tem ninguém pra indicar. Então, assim, chega na cidade do interior, vem o sobrinho, o primo, o tio. Não fala disso, não. Pelo amor de Deus. Bote meu filho aí, pô. Bote o filho de fulano pra ajudar, porque ele é bom de internet. Não sei quantos seguidores, rapaz, isso é bom demais, velho. Cara, mas assim, eu acho que realmente um profissional bom, um profissional que se prepara, ele tá ali sempre sendo assediado pelo mercado ou sempre vendo portas sendo abertas, porque você entrou no marketing político lá atrás e nunca abandonou. Por quê? Porque você tem os melhores contatos do mundo? Não. Porque as pessoas, elas vão atrás de você. Network. Inclusive... Porque elas sabem o que você faz e o que você entrega. Network é fundamental. Por exemplo, quem tá vindo pro Compol, quem tá pensando e ainda não decidiu, venha. Sim. Porque o network que você faz, o café que você vai tomar com alguém, vai bater um papo, conversar, cara, isso vale muito. Sim. O grupo que você vai ser inserido depois do Compol, do WhatsApp, cara, aquilo ali é o ouro. Aquilo é o ouro. Aquilo é um ouro. Então, assim, é um absurdo que você consegue fazer ali. Né? Assim, pronto. É interessante você falar isso porque eu contratei pessoas para a eleição do ano passado no grupo do Compol. No Compol, exatamente. Eu acho que é ali que você fala, gente, eu tô precisando de um redator, gente, eu tô precisando de um fotógrafo. Eu contratei pessoas no grupo do Compol, cara. Teve gente que veio trabalhar comigo na eleição que tava ali naquele grupo. E eu coloquei a vaga lá e vieram muitas pessoas qualificadas para falar Infelizmente, comigo. eu não pude estar no Compol do ano passado. Você levou falta porque você foi trabalhar. Só por isso que a gente perdoou. Viajei na semana no Compol para trabalhar, para fazer pré-campanha. Não, eu vou contar pra galera aqui rapidinho como foi essa história, né? Porque a gente ia gravar o Liga da Política, que era um outro podcast que Paulo era apresentador, no pré-Compol, para poder fazer a apresentação do projeto. Eu e a Dani Braga. Dani... Tô esperando você aqui, Dani. Venha logo. Eu quero saber qual é essa pimenta de cheiro de Dani. Putz, é louco. Aí, assim, a gente foi lá pra ser entrevistado por Paulo e pela galera do Liga da Política, e Paulo falou assim, olha, o pessoal vai lhe entrevistar aí porque eu tô indo viajar agora. Eu falei, que isso, cara? Então, assim, a política faz isso com as pessoas, né? Defini a viagem no dia anterior, eu acho que eu tive menos de 26 horas pra comprar uma passagem e me mudar por 8 meses. A política faz isso com as pessoas. Mas, assim, foi legal porque o Liga participou. Infelizmente, Paulo não esteve. Depois tomou café lá em Goiânia, rapaz. Claro, você claro, Dani, claro. Foi importante. E aí agora ele tá aí no processo e espero que ele não arrume nenhuma viagem daqui. Não. Mas assim, você falou aí sobre Dani, aí você falou que queria saber qual é a pimenta de cheiro dela e que não sei o quê. Então assim, eu fiquei muito curioso. Vim de lá pra cá assim, pensando, pô, eu vou ter que falar, né? Que droga. Mas aí eu também fiquei feliz que eu falei, mas Paulo vai ter que falar também. Então, bala trocada não dói. Vai os dois falar aqui, quem tá achando que não tá se comunicando bem. Então, bora lá, cara. Você quer começar com a pimenta de cheiro ou a pimenta malagueta? Eu vou na pimenta de cheiro que eu vou colocar logo a treta. Larga a paulada aí, vai. Rapaz, eu vou ser bem contra, porque muita gente, inclusive, fala que é pimenta malagueta, mas eu vou chamar o Rodrigo Manga de pimenta de cheiro. Boa. Porque ele faz uma ótima comunicação, ele dá likes, ele dá engajamento, mas o que isso resulta? Sim. Qual é a importância disso? E quando isso acabar, né? E quando isso acabar... Tem uma época, a Prefeitura de Curitiba, nada contra... Amo capivaras. Sim. Amo capivaras. Mas você não tem que fazer a Prefeitura da Capivara. Você não tem que brincar com o institucional. O cara é político, bem ou mal, ele é prefeito. Assim, o que ensina a rede de Rodrigo Manga hoje? O que você extrai de conteúdo? Isso é uma pesquisa fantástica, eu adorei quando eu li aquilo. Sim, porque, assim, eu vi também. Você prefere a rede do Rodrigo Manga ou a do Tarcísio? Pessoal, Rodrigo Manga. Você votaria em quem? Tarcísio. E quando faz... Porque você tem que ter a seriedade na coisa, e quando faz um apanhado sobre o que você absorveu, né, também, que tá nessa pesquisa... As pessoas que assistiram o Manga, a retenção de conteúdo foi baixíssima, enquanto a do Tarcísio foi bem mais alta, né? Exatamente, porque o cara tá falando sério, o cara tá falando de números, de entregas. É responsabilidade, cara. Um prefeito precisa entender que ele carrega a responsabilidade com ele. Então, assim, ele tá lidando com dinheiro público. Sim. Não é isso aqui, isso aqui. E com vidas, né? Porque é saúde... Não é você brincar, educação. Pra todo mundo. Cara, não é isso. Quanto é que ele vai gastar pra entregar o Ozempic a todo mundo? Quanto é que ele vai gastar pra fazer...
É isso que a gente precisa Uma compreender. outra questão também que é importante até depois fazer esse levantamento, quem tiver interesse, é quantas dessas coisas que ele jogou na rede viraram realidade, né? Tem, inclusive... Eu não vou falar porque eu não sei, mas... Eu falo com uma tranquilidade. Tem uma menina que faz isso. Ela pega o vídeo dele e vai lá mostrar que não tem nada daquilo. Então você tem que me mandar ela, porque se tivesse me mandado, eu ia fazer um pimenta malagueta com ela. Ela faz, eu acho fantástico. Assim, não, aqui agora tem praia em Sorocaba. A menina vai filmar assim, ó. Vamos virar a câmera aqui. A menina dá um loop assim, isso aqui, ó. Ele só Essa pegou é a isso praia. aqui. Essa aqui é a praia. Mas, ó, Redoc, como é que tá sujo, tá... Tem muita coisa que, assim, é um projeto de lei que ele manda que a Câmara nem vai aprovar porque não tem orçamento, mas vira notícia, né? Virou notícia. Eu acho que assim... É uma estratégia, mas qual é o intuito? politicamente O intuito talvez é seja polemizar, danoso, mas né? É muito danoso. As pessoas ficam... Esse negócio de prefeito blogueirinho, prefeita blogueirinha, que o pessoal fala muito, cara, a gente precisa compreender. Existe um momento blogueiragem? Existe. Não pode ser 100% isso, porque ali existe uma figura institucional do prefeito, prefeita, deputado, vereador, que ela precisa dar resposta para a sociedade. Dar resposta para quem votou e quem não votou também. E a humanização, ela é possível, né, cara? Sem você precisar transformar tudo em circo, né? Exatamente. Eu acho que nisso aí você tá... E a sua pimenta de cheiro qual é? Quero saber agora também, que não só sou eu que vou, vou ficar de mal com o Rodrigo Manga, né? Eu vim focado em falar de pimenta de cheiro em nível nacional, certo? Mas assim, já que é pra polemizar, eu também vou falar em nível estadual pra dar uma bagunçada aqui. Então assim, eu vou falar 3 pimentas de cheiro, você permite? Claro, pronto. É bom assim. Primeiro, um cara que eu acho que tem uma oratória fantástica, tem uma história para o bem ou para o mal muito interessante dentro da política, tem uma influência política absurda, mas não explora tão bem as redes, embora ele tenha feito uma palestra muito bacana no Compol, que é o Michel Temer. Porra, cara, imagina você com um personagem daquele em mãos, o que é possível fazer, né? Então, eu vejo que falta punch, falta humanização, falta sequência, frequência, consistência. É um cara que poderia entregar demais, cara. Tem uns acertos, mas não tem muito erro também. Exato. Não é que é do todo ruim, todo ruim, mas é aquela coisa de a nossa pimenta de cheiro é justamente o quê? É alguém que podia... Isso, tem potencial e não vai muito mais. Isso aí. É isso uma outra pimenta de cheiro, cara, que é um cara que eu até tenho uma certa simpatia, mas eu enxergo que ele falha muito na comunicação, e aí não é nem só a questão formatos de rede social, frequência ou sequência, é o Ciro Gomes, porque é um cara que tem muito conteúdo, é um cara que tem uma vida pública que, quando comparada com a maioria dos políticos, é uma vida pública muito tranquila, mas ele não consegue se conectar com as pessoas porque ele peca pelo excesso de conhecimento, de rebuscar demais as palavras, de falar de coisas que não conseguem tocar as pessoas. Então, assim, eu vejo que ele tinha um potencial absurdo, né, para poder talvez ser um cara que fosse mais seguido, mais ouvido e que talvez saísse dos 12%, que é o que a galera brinca, né, que o patamar dele é 11, 12 e dali não passa, mas é uma pena, por quê? Porque é um cara que eu tenho certeza que poderia entregar mais, então ele é a minha pimenta de cheiro também por isso. E aí eu fiquei pensando aqui, eu falei, rapaz, eu não vou... Essa do Ciro, assim, se a gente for para ele, não sai do 12%, mas se você for para pensar, o que você falou, a linguagem dele é muito rebuscada. Faz um recorte, quantas pessoas, quanto por cento do Brasil tem nível superior? Pois é, cara. Ele fala para esse público exatamente. Assim, é isso que ele precisa compreender. É isso que eu fico chateado, porque ele poderia falar o que ele fala muito mais, de uma forma popular e poder até destravar na mente de algumas pessoas. Porque, na verdade, coisas. Ele só fala para este público, um público que tem a possibilidade. Então, assim, talvez ele tenha um público de 20%, 30% e ele tá falando pra metade, tá conseguindo bem. Tá até conseguindo bem. Agora, se ele falasse pro todo, talvez ele teria uma vitória melhor, conseguir mais, né? E aí, assim, eu vou trazer aqui pra Bahia, tá? Eu vou meter uma pimenta aqui no governo do estado, certo? Eu acho que, assim... uma coisa importante a página do governo? Não, eu vou trazer para disputa do governo do estado. Assim, cara, eu acho Jerônimo um cara carismático. Sim. Convivi em partes com ele na eleição de 2022, com o pessoal que trabalhava com ele e tal. Mas eu acho que ele não deixou nenhuma marca até o momento. Isso a gente já falou até em outros programas, certo? E para comunicação política é essencial deixar uma marca.
é essencial ser conhecido, como a gente fala aqui, né? O Wagner era o cara político, que abraçava todo mundo, que tirou o carlismo. Carismático e tal, não sei o quê. O Rui era o correria, o cara que era técnico, que corria atrás de fazer as coisas acontecerem e tal. Jerônimo tá chegando no fim do seu penúltimo ano, e aí? Né? O que é que a gente enxerga? Então, não é uma crítica a ele, nem uma crítica ao governo do estado, porque aqui a gente não tá para falar sobre quem realiza, quem não realiza, quem faz e quem não faz. A gente tá aqui para falar de comunicação. E eu enxergo que a comunicação dele ainda não encontrou um norte, uma marca para dizer assim, Jerônimo é isso, Jerônimo fez isso, Jerônimo vai continuar fazendo isso, você tem que reeleger ele porque ele fez isso, né? Então, eu acho que falta Então é mais uma que tem potencial, mas não está sabendo usar. Tem potencial, mas... É porque ele é carismático, assim ele é carismático. Como o Ciro e assim como o Exatamente. Temer. Eu acho que Temer, na verdade, ele já tá naquela fase assim que eu acho que ele não vai querer mais ficar reinventando a carreira dele, né? Ele já manda mais ele já manda sem precisar da rede social. Ele não precisa de rede social, não precisa nem de cargo político. Exatamente. Não precisa nem ser eleito pra Agora, mandar. o Ciro, eu acho que ainda tem muita lenha pra queimar. Tem. Então, é um cara Ciro, que inclusive, poderia... mudou de partido, né? Tá no PSDB agora. Ele tem muita lenha pra queimar, ele podia virar essa chave e começar a falar com o povão, né? Sim. Porque seria até bom pro debate público, não é só uma questão da carreira dele, mas seria legal pro debate público. Agora, e a Pimenta Malagueta, cara? Bora lá. A Malagueta, eu vou na contramão do que você falou do Temer, cara. Você tem um político que não precisava estar na rede social. É um cara que foi presidente da República, que é o Sarney, cara. Cara, quem não segue a rede do Sarney, faça Siga, favor, né? Siga, entenda. Entenda o que é a rede social, como é que um senhor de idade, um cara que foi presidente, um cara da Academia Brasileira de Letras, um cara inteligentíssimo, Sim. que é. E, ele não fez mal pra não sei o quê. Cara, não quero saber, eu quero o contexto. Hoje a entrega dele na rede social é fantástica. E assim, eu nem gosto desse processo de fazer cinema em pé. Que eu gosto, eu até brigo. Não é cinema em pé que tem que fazer, é vídeo, é rede social. E ele faz, tem estética, tem todo um processo, um cuidado que para um senhor de idade que foi presidente da República, que não precisa a ninguém provar e estar ali na rede social, mas ele tá lá comunicando e fazendo. Eu acho fantástico. Sim. Pago o pau mesmo. É uma boa dica pra galera que não segue. E é bom, é ótimo você seguir aquilo e falar assim, poxa, tá vendo? Se o cara que não precisa fazer rede social, não precisa comunicar para este público, está fazendo. Você pode perguntar para essa galera jovem, não sabe nem quem foi Sarney. Sim, mas ele tá lá. Mas ele tá lá na rede social, comunicando para essa galera e fazendo. Isso que é importante, entregando. Não viver o governo Sarney. Imagine que isso é louco, mas isso é bacana. Então, assim, pra mim vale a pena mesmo. É uma Pimenta Malagueta boa. É uma boa dica. E eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa, de fato, pegar pessoas, transformar pessoas. Ele não perdeu a essência dele. Sim. Eu acho que isso não existe, você tirar a essência de quem a pessoa é. Você não faz um marketing para mudar a pessoa. Você está fazendo com que ele comunique para o público. Isso é fantástico. E eu estou muito encantado com esse trabalho. Eu tenho olhado esse trabalho que você fez, que Geraldo fez lá em Camaçari, esse trabalho que vocês fazem de trazer essa pessoa que tinha uma linguagem de uma outra época para cá, porque é destravar. Eu já tive candidato que quando eu cheguei para me apresentar, o cara fala assim, eu não preciso de marketing para sobreviver, eu fui eleito sem marketing. Você fala assim, pô, beleza, tá, mas eu tô aqui, cara. Eu vou ficar aqui, se você quiser, você fala comigo aqui. Vou tomar café da manhã com você, vou almoçar com você, jantar com você. Se quiser conversar comigo, conversa. Se não quiser, não conversa. E vamos fazer, vamos tocar aqui. Aí você faz de uma forma que, né, você tem... Vai se adaptando para o cara entender a sua necessidade, difícil, né? Vai chegar um momento que ele vai entender, vai chegar um momento que ele vai perceber. E eu acho que isso é bacana. Isso é legal, eu acho que a gente precisa mais disso. A gente precisa trazer mais esse tipo de coisa. Pessoas que têm personalidade, colocar a personalidade dele na internet. Não é transformar, não é fazer um personagem. Longe disso, tá? Longe disso. É entender o que o cara é e adaptar para essa linguagem atual, né? De forma você, que se me conte aí sua Pimenta Malagueta. Cara, eu fiquei assim, vendo perfis que eu gosto bastante, que eu sigo, nacionais, e assim, eu fiquei meio travado de falar um nacional e deixar de falar outro para não esticar demais minha lista, porque minha lista tinha 2 na Pimenta de Cheiro, eu já transformei em 3, entendeu? Então, assim, eu tentei sair aqui do nacional e fui buscar um cara que, assim,
Também, volto a dizer, não estamos aqui analisando questões políticas, entrega e etc. Mas é um cara que ele encampou uma retórica, abraçou uma retórica, vendeu essa retórica de uma forma muito bem vendida para a população. Bem ou mal, ele tem uma aceitação do seu povo absurda, né? Concorde ou discorde do que ele faz, ele tem uma aceitação da população absurda, e é um cara que ele não abre mão de usar elementos de semiótica, usar cores, formatos, até a forma de fazer a foto, de filmar, que coloquem ele como esse líder que ele se vende na narrativa dele, que é o Bukele, certo? Sim. O Bukele é um cara que encampou uma batalha contra organizações criminosas, as pessoas acusam ele de excessos. Você saiu do nacional, já foi pra política internacional aí, muito bom, muito bom. Mas assim, é legal você observar o que ele faz pelo seguinte, é um pouco do que eu falei aqui quando eu estava fazendo o teaser de quem eu ia indicar, que é o seguinte, se você olha os vídeos como são feitos, se você olha as fotos como são feitos, todos são para reforçar uma posição de autoridade, e eu admiro isso, certo? É a coisa que não está só falada, sim, mas a coisa que tá intrínseca, né? Porra, então você tira uma foto para ele parecer maior, você posiciona ele mais à frente para ele parecer mais imponente, você tira uma foto de baixo que dá aquela impressão de que o cara é poderoso. E ele faz isso repetidamente, seguidamente, com uma consistência absurda. E assim, volto a dizer, independente de analisar se ele tá certo ou errado, se a política dele é boa ou ruim, se os resultados dele são legais, o mais importante é dizer é que na comunicação ele consegue fazer uma entrega muito boa e ele está sendo bem visto pela população, pela maioria da população, justamente porque, além de fazer o que as pessoas elas esperam dele, ele está se comunicando bem. Então, eu coloco ele aí, eu sei que pode ser meio polêmico. Ah, nada. Mas se não for polêmico, não tem graça, né, Paulo? Nada. Agora vamos para aquele trechinho do ping-pong. Bora. Quem vai começar? Eu começo com você. Caramba, me tô com conte medo. aí uma palavra. A campanha perfeita. A campanha perfeita em uma palavra. Quando eu pergunto para as pessoas, parece tão fácil, né, cara? Tomar banho, viu, bicho? Quando pergunta pra gente. A campanha perfeita. A campanha perfeita, cara, todo mundo fala conexão, certo? Eu acho que conexão é importante, mas assim, a campanha perfeita, ela precisa ter narrativa, tá? E aí, para destrinchar, a palavra é essa, mas para destrinchar é o seguinte: se você não sabe como vai se dar o seu arco narrativo de transformação de um personagem, né? Entre aspas, personagem. É a ação número 1 de toda a campanha. De como você vai sair do cara que é um candidato para o cara que está eleito. Se você não souber desenhar bem essa narrativa, a campanha não dá certo. Então, para mim, a campanha perfeita, ela tem narrativa. Ela tem que subir de escada degrau por degrau. Não sobe de elevador na política. Não de elevador não dá certo. A ação perfeita de uma campanha. Cara, eu vou falar do que eu gosto. Eu gosto de emoção, certo? Então, uma campanha perfeita, ela emociona. É a campanha que você ouve o jingle, ouve a música e você se arrepia. É a campanha que você vê o vídeo e você lembra da sua mãe, lembra do seu irmão. É a campanha onde até a foto do candidato no santinho lhe transmite uma coisa boa. Você olha para ele e sente uma empatia. Então, assim, para mim, a campanha perfeita, ela tem emoção. Maravilha. A pior coisa de uma campanha. Só uma? Só uma. Cara, a pior coisa de uma campanha, pra mim, certo? É quando não existe harmonia. E por que eu falo harmonia? Porque briga vai ter. Tem que ter. É uma disputa eterna ali dentro entre as pessoas, né? Tá todo mundo buscando seu território. Mas quando a coisa ela extrapola para fora do comitê, quando a coisa ela extrapola para fora das reuniões, aí já não existe harmonia, certo? Porque a harmonia é você brigar aqui e amanhã tá abraçado porque vocês têm um objetivo. Então, para mim, uma coisa que quando falta a casa cai é a harmonia. E aquela pergunta que você faz, que gosta eu adoro, dessa, né? que eu adoro, é a campanha de 2026, em uma palavra. Cara, eu espero muito que a gente faça juntos várias campanhas em 2026. Eu acredito que a gente vai fazer isso porque a gente tem um alinhamento de pensamento muito legal. E assim, a campanha de 2026, em uma palavra, eu posso fazer assim, ó, uma palavra para mim, sim, como profissional, e uma palavra para a campanha. Pode ser.
Pronto. A campanha de 2026, para mim, enquanto profissional, vai ser um desafio. Por quê? Porque eu construí uma campanha em 2024 que criou expectativas em muitas pessoas. Então, eu vou ter agora que corresponder. A responsabilidade é maior, né? Quando você tá ali, como todo mundo, bem e tal, é legal. Você é contratado, mas Isso as pessoas... mesmo. Mas quando você faz uma coisa que dá um ganho muito grande, você tem que A continuar. responsabilidade é Então, maior. para mim, vai ser um grande desafio. Agora, do ponto de vista dos políticos, da conjuntura e etc., eu digo para você que a palavra que resume para mim é modernidade. Por que modernidade, cara? Porque, assim, quem não entendeu ainda esse jogo que você adora da inteligência artificial, quem não entendeu esse jogo que a gente adora da rede social e agora já pensa com a cabeça da modernidade, vai se ferrar. Porque a gente ainda enxergou em 2024, acho que você deve ter visto muito, e eu vi demais, as pessoas que estão ainda na campanha analógica. Sim. Certo? Muito. E aí você tem que ficar conduzindo a pessoa para dentro da modernidade no meio do processo. Quem não começar a próxima já dentro do processo de modernidade, esqueça. Em 45 dias não aprende. Vai ser atropelado, cara. Vai ser atropelado. E assim, e essa tecnologia, eu acho que essa inteligência artificial, ela traz muito esse processo da velocidade que a internet, que a campanha requer. A internet deu muito bem com a campanha política por conta da velocidade. Você tem 45 dias. Então, a velocidade da internet consegue entregar o que um jornal não entrega, o que uma TV não entrega, porque Sim. ela consegue fixar Sim. a mensagem, mas a entrega rápida, veloz, como um WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp. Claro. É por isso que casou, Sim, sim. conectou, porque você não tem mais aquela campanha longa de 6 meses, como era antigamente, só para me entregar aqui no tempo que eu fazia campanha política. Só para me entregar é foda. Só para me entregar aqui. Então, a gente tinha 6 meses para fazer campanha política. Hoje você tem campanhas que você começa a pré-campanha, não vamos mentir para ninguém, você começa a campanha com 1 ano. Então, a partir de outubro, você já começa a desenhar a campanha com 6 meses, você já começa a pré-campanha. Né? Quando você está lá, já sabe qual é o partido que você vai, você já começa a traçar a estratégia. Em abril de 2026, já tem pré-campanha acontecendo. Sim. Até porque a escolha feita no dia 4 de abril, ela vai definir qual partido que você vai, por onde é que você vai, toda a trajetória. Você começa a fazer esse arco de narrativa que você tanto falou aí. Você já tem elementos para poder construir. Então, assim, a pré-campanha, 6 meses. Agora, a campanha, de fato, já começa no dia 4 de outubro de 2025, 1 ano antes da eleição. As suas perguntas do ping-pong, eu fiz, dela. mesmo na Já dúvida se ia rolar esse ping-pong aqui, porque a gente tinha muita coisa para abordar. Mas assim, inclusive, por ouvir tanto de você essa questão da campanha contínua, pré-campanha e tal, a minha primeira pergunta, ela vem baseada nisso, tá? Mas... Então assim, a minha primeira pergunta é, Paulo, qual é o tempero que não pode faltar no período de pré-campanha? Tempero, você vai dizer o que você quiser. Planejamento. Inclusive, lá no nosso site, se vocês quiserem, Paulo disponibilizou alguns guias de planejamento muito bons, cara. Ele é o cara do planejamento, ele gosta do planejamento. Explique aí, Paulo, agora por quê. A gente fez alguns, desde 2020, que eu faço alguns guias de planejamento. A gente monta, existe uma metodologia para que você faça planejamento. Aí as pessoas falam assim, pô, você está entregando de graça agora um negócio que você ganha dinheiro. Não, quem me contratar vai pagar para você ler. Tá? Então assim, quem me contratar está pagando para que você leia, para que você aplique isso. Genial. E assim, e costumo também dizer que aquilo dali é nada mais do que um manual de como pilotar um helicóptero. Né? Se você quiser, você pode, depois de ler o manual, sentar no helicóptero e pilotar. Se você não quiser, chame pessoas que entendam, chama Gilson, me chama as pessoas que passarem por aqui, que compreendam um pouquinho, mas você vai saber de fato como é que você pilota um helicóptero, né? Eu vendia, e provavelmente ano que vem também farei isso, de vender o guia e dar a consultoria para as pessoas de pré-campanha. Talvez a gente faça, esse seja um produto, inclusive, do Muqueca, né? Que a gente entregue esse planejamento para as pessoas. Eu acho que isso é bacana, a gente abrir uma call com a pessoa, a gente consegue ajudar em outros lugares do país, pessoas que não têm condição de ter na campanha um profissional, mas Exatamente. Se a gente conseguir desenhar esse planejamento inicial, ela consegue tocar com a equipe que ela tenha lá. Eu acho que isso é importante, é uma coisa que a gente vai fazer, Sim. Né? Vai continuar fazendo, na verdade.
na próxima eleição. Então, assim, planejamento é tudo, cara. Então, assim, se você consegue planejar e ter a consciência de que você não precisa andar engessado naquele planejamento, eu acho que é fantástico. Show. Eu fiz as minhas perguntas baseadas nas coisas que eu sei que você domina demais. Então, a segunda pergunta é: o media training perfeito em uma palavra. Uma palavra para media training. Te vira. Cara, é essencial, né? Eu acho que a palavra é essencial. Inclusive, amanhã eu vou até fazer um media training falando nisso. Por quê, cara? Hoje você... Não, porque antigamente você treinava, fazia um media training para que a pessoa pudesse dar uma entrevista, fazer... Mas hoje, qualquer pessoa com celular, ele aborda, ele faz uma pergunta que pode lhe jogar para cima ou acabar com a sua vida, a sua reputação política. Sim. Então, assim... Então, é importante você olhar na cara da pessoa, a pessoa ouvir, entender, tipo assim, eu costumo fazer assim, eu faço a narrativa do meu candidato e faço a narrativa dos meus adversários. Conto a história deles, penso a história deles, falo assim, onde é que eu puxo um fiozinho aqui que eu vou achar coisa? Então, assim, às vezes você não precisa perguntar pro cara sobre o dinheiro que ele desviou da educação. Você vai falar que você trata bem o dinheiro da educação. Sim. Então, o meu candidato vai falar, eu trato bem o dinheiro da educação. Meu dinheiro da educação é bem aplicado. Por quê? Porque o seu adversário roubou não sei quantos milhões da educação. Então, às vezes, então você precisa, inclusive na hora de você treinar o seu candidato, para que na hora que ele lhe faça uma pergunta qualquer, você trate desse assunto. Sim. Você aproveite ele para abordar de uma forma que lhe beneficie e você te coloque dentro desse jogo, né? Sim, sim. Porque a disputa é o momento todo e qualquer deslize vira narrativa, e hoje né? é isso, cara. Hoje é aquilo que eu falei. Antigamente a gente fazia porque o cara vai dar uma entrevista na rádio, o cara vai dar uma entrevista na televisão. Hoje não. Hoje qualquer pessoa pega o celular e fala assim, isso aqui, acabou. Ali você toma uma porrada que é irreversível, né? É irreversível. E eu acho que você é um cara que é referência nesse quesito aí. Por isso eu lhe fiz a pergunta e eu concordo 100% com você, cara. Eu acho que media training para um candidato político é essencial não só para saber como responder os ataques, mas até, como você falou aí, até para você saber como falar algumas coisas que servem como ataque sem você levantar a possibilidade de um processo, sem você criar um problema, agora, assim, um direito de resposta, né? Eu gosto muito dos meus assessorados não fazer o media training comigo. Gosto de fazer, você indica. Eu indico, porque no media training a gente pega pesado a ponto de pode perder o cliente naquele momento. Vai depender, porque se ele não entender que eu estou de fato treinando aqui daqui, querendo ajudar então ele, é melhor que você faça isso em São Paulo. Vai para São Paulo, vai para Brasília, vai para outra pessoa e você orienta e conduz junto com essa pessoa, porque a pessoa tem que estar desconectada, tem que estar com a cabeça tranquila para receber a porrada e entender. Tipo assim, porque você faz a pergunta, a pessoa responde, vai aí, você não me convenceu. Você gaguejou aquela hora, você mentiu porque você olhou para cima. Então você começa a fazer e construir a resposta correta com o seu assessorado. Então, eu acho massa quem sabe conduzir bem o processo. Quando a gente faz isso fora, massa, legal, é importante. Show. Por conta disso, tá? Não, tranquilo. Então, media training é essencial. Quem quiser ganhar a eleição... E agora, cara, uma coisa que você adora real, que é a inteligência artificial. Eu quero que você me diga, e aí você não precisa só se ater a uma palavra, porque é um assunto do qual você tem muito conhecimento e eu acho que é legal você compartilhar aqui com a galera. Como você enxerga o uso da inteligência artificial no próximo ano? Eu quero que você fale de forma mais profunda, assim, as aplicações reais, certo? Não só as que a gente vê hoje mais básicas, mas as aplicações reais e também os perigos. Cara, assim, aplicação real. Hoje, se você tiver já construído uma persona dentro de uma rede, dentro do GPT ou de qualquer inteligência artificial que você queira usar, se você já cria essa persona, se você já tem esse diálogo, se você já constrói essa narrativa junto com o próprio GPT, a história, quando você vai contar, ela sai mais bem contada. Então, assim, é você adestrar, né? É como adestrar um animal, adestrar um cachorro para ele virar doméstico. Você vai adestrar a inteligência artificial, que ela não me escute, porque se ela me escutar, ela vai ficar chateadinha comigo. Mas você precisa adestrar e treiná-la para isso. Então, assim, é muito mais fácil hoje, se você tiver com a sua linha narrativa construída
se você tiver essa estrutura, é muito mais fácil hoje para você fazer coisas ou responder coisas. Tipo assim, Sim. eu fiz, inclusive, tenho a inteligência artificial, a minha inteligência artificial, que eu peguei todos os meus e-books, todo o meu planejamento, Massa. o livro que eu ainda não publiquei, mas já está lá, dentro dessa inteligência artificial. Por quê? Porque se você perguntar qualquer coisa de planejamento, ela vai lhe entregar. Que, inclusive, é um dos fatores disso. Tipo assim, a gente não tem tempo hoje para você estar em todas as campanhas respondendo no meio de uma campanha. Então, às vezes, você entregar essa GPT para a pessoa, para que ela pergunte ali Sim. e tenha uma resposta ali, baseado em tudo que eu já fiz, em todos os planejamentos, todas as assessorias que eu passei. Primeira coisa que eu faço quando eu chego na assessoria é criar um documento raiz, né? Legal. De quais são os procedimentos, como tem que fazer, como tem que se portar, tudo isso está dentro do meu GPT. Então, eu alimentei ele com tudo que eu fiz na minha vida, desde IPAC, Prefeitura de Lauro de Freitas em 2004, Secretaria de Cultura, então assim, Legal. então, tudo isso está tudo ali dentro. Tem uma linha de raciocínio, né? Tem uma linha de raciocínio, então Isso tem é que ter legal. tudo isso. Então, assim, então dá para você treinar um GPT, dá para você treinar essa conversa e você consegue extrair melhor dele. Não, eu repito, não dá para fazer isso em 45 dias. Não. Você não consegue fazer isso em 45 dias. Né? Tipo assim, é inadmissível hoje que um deputado de mandato não tenha um Wikipedia, por exemplo. Sim. E tem uns que não tem. Eu sugeri ao candidato do ano Tem uns passado que não tem. a fazer um LinkedIn. Cara, é maluquice fazer LinkedIn. Eu falei, cara, o cara tem tanto título, vamos fazer um LinkedIn. Resultado, um mês depois do LinkedIn feito, garotos de uma escola estadual fizeram uma apresentação de uma pessoa importante. Escolheram E aí, quem? Ele. Ele. Onde é que pegaram a informação? No LinkedIn LinkedIn. dele. Então, assim, quando que isso seria possível se ele não tivesse um LinkedIn? Pois é. Então, assim, Tem que saber explorar bem os tem que pontos saber de explorar. contato, né, cara? Agora, o ponto negativo, cara, é porque, tipo assim, eu, inclusive, brinco muito pouco com a questão da imagem, né? Eu sou o cara com menos retoque, né, possível. Eu acho que eu sou a pessoa que não usa muito Photoshop. Para mim, o Photoshop exagerado já é ruim. A inteligência artificial, para mim, é mais puxada ainda. Mas ainda a imagem pode nos assustar muito. Porque Demais. hoje você cria personagens. Você cria Muito o que for. realista, né? Então, hoje você pode, não estou dizendo você pegar o perfil da pessoa, mas você pode criar um influenciador para que esse influenciador bata no seu Sim. candidato. Sim. Não estou dando sugestão a ninguém, tá? Mas você pode hoje criar um influenciador digital, brincadeira, que não esse tô dando influenciador sugestão. digital vai bater no seu candidato o tempo todo. Quem tá batendo E se for um formato viral, engraçado, divertido, velho? vai fazer e não vai ter o que levar. fazer, né? Não E tô aí, dando dica, tá? Não tô dando dica. Não. E aí, assim, cara, eu acho que isso daí é uma discussão até para um outro programa com outros especialistas que você pode encampar aí com a gente, tá? Eu acho que é muito interessante a gente discorrer mais. E a pergunta final, você sabe, né? Eleição de 2000... Posso responder com 3 palavras? Pode. Tiro, porrada e bomba. Eleição de 2026 em... É 3 mesmo ou é só uma? 3 palavras. Eleição Tiro, de porrada e bomba. 2026 em 3 palavras. Tiro, porrada e bomba. Cara, assim, é uma eleição que por si só ela é grandiosa, porque Sim. você está votando no presidente da República, 2 senadores, deputado federal, deputado estadual, governador, então são 6 nomes na urna, cara. A dificuldade que você tem para fixar o nome de uma pessoa que vai votar em 6, cara. Imagina, já é difícil Vai você ser- votar em prefeito e vereador. Vai ser complicado. Imagina que loucura, são 6 nomes na urna. Então, assim, é muito difícil. Colinha mesmo, fixar mesmo. Vai É ser, muito vai candidato. ser- Você tem uma campanha enorme nacionalmente. E ontem até me perguntaram como é que tá o cenário na Bahia. Um colega de Itabuna que fez campanha por lá me ligou ontem. E aí, como é que tá? Como é que você tá chegando no cenário na Bahia? Eu falei, cara, não tem nada definido. A gente não sabe hoje quem é o presidente da República, quem é candidato à presidência da República, quem são os candidatos ao Senado. Você não sabe hoje, vai chegar um ano da eleição e você não tem isso. Tá Agora, tudo aberto. né? volto a dizer, são 6 nomes para fixar. Né? Neto vai ter uma campanha na Bahia contra 2 ex-governadores e um governador atual. governador Assim, de mandato. ele vai ter uma baita de uma campanha que assim, eu quero estar fora da Bahia só olhando. Mais uma vez, eu quero só estar olhando, observando, torcendo para os Comentando. amigos que estão aqui. Porque assim, a política na Bahia ficou um negócio presente. Então, no Brasil vai ser difícil, na Bahia vai ser muito complicado, mas estarei aqui para assistir e precisando tomar um café, como eu fiz nas outras campanhas. Quem me ligou, eu atendi. Quem me perguntou, eu falei. Todos os colegas que estão aí fazendo campanha, tô de boa. Mas tá dentro desse processo, 45 dias, cara, não vale a pena não. Complicado Até porque demais, não né, valorizam. Paulo? Até porque não valorizam. Cara, mas é isso.
eu acho que foi um papo legal pra gente começar essa primeira temporada. Eu acho que a gente estreou de pé direito. Foi boa. Sem dúvidas. De pé direito e pé esquerdo pra não ter negócio de... Desculpa. até no material que a gente tava fazendo, né, a gente teve preocupações. O material da primeira temporada, a gente teve preocupações de não ficar vermelho demais, nem ficar verde e amarelo demais. Vamos equilibrar as coisas aqui, porque a gente gosta de polarização lá fora. Aqui dentro tá tudo certo, todo mundo abraçado. Mas assim, só pra fechar, cara, a gente contou um monte de novidade, né? E eu queria finalizar aqui com uma novidade que eu acho muito interessante, até para a continuidade do podcast, para a expansão do podcast, que é que agora a gente tem um parceiro. Maravilha. Agora a gente tem o Instituto Data Census, certo? Que é um instituto renomado de pesquisa, os índices de acerto absurdos, né? A gente até entrevistou aqui duas figuras ilustres, né? Que representam o Instituto Data Census, que é o Eugênio Albuquerque e o Mário Bispo. Foram entrevistados, agora já são parceiros nossos. Então, assim, isso que é bacana, estão chegando parceiros novos, estúdio novo, sim. astral novo, diferente. Temos até o povo. O povinho, ele veio, ele já está aqui fazendo... Ele veio... Porque o profissional de campanha tem que ter 8 braços, né? Então, exatamente. O povo é o... Entendo que é isso. É o povo, porque ele representa o povo. Ele tem 8 braços, assim como nós precisamos ter na campanha, fazer de tudo um pouco. Então, temos que ser essa... Exato. Então, assim, eu queria... Mas muito boa a chegada do Instituto. Mário, um grande abraço. Eugênio, um grande abraço. Muito bom vocês acreditarem nesse processo, né? Sim. E estamos aqui, eu acho que... Eu queria só, para fazer uma consideração final, dizer que a gente vai ter um quadro extra agora, né, Paulo? Para além dos nossos podcasts, dos nossos cortes, toda semana a gente vai ter um quadro onde vão ser feitas análises, né, do cenário local, cenário nacional, tudo com base em dados que é o mais interessante, e que vai ser conduzido pelo amigo Mário Bispo, que é um cara competentíssimo. Então, Mário, seja bem-vindo à nossa equipe, cara. Muito obrigado por confiar no projeto. E vamos alçar novos voos, beleza? E para poder esse negócio continuar, curta todas as nossas publicações, siga o nosso Instagram, ativa lá o sininho, para toda vez que a gente subir um podcast novo, você ser comunicado. Não adianta seguir só no Instagram não, viu? Tem que ir lá pro YouTube também, porque o caldo da moqueca tá lá no YouTube. O caldo da moqueca tá lá, o todo tá lá. O Instagram é recorte. Show! E se tiver dica, se tiver sugestão, qualquer pessoa que queira trazer pra gente entrevistar, bater um papo com a gente, fiquem à vontade. Ser parceiro da gente, cara, chega lá no direct, ó. Entendeu? Que Gilson responde porque... Não, a gente responde rápido. Beleza? Responde muito rápido, assim, viu? Valeu, meu povo. Valeu, galera. Um abraço.